Pare de tentar evangelizar todo mundo. Talvez o título deste vídeo tenha te causado um certo desconforto. Afinal, Jesus não disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura? Sim, ele disse. Mas hoje eu quero te convidar a refletir profundamente sobre como estamos tentando evangelizar e por que muitas vezes estamos falhando. Sou o pastor Jairo Silva, seja bem-vindo ao movimento Amar Almas. Estamos aqui para despertar o ID em você. Porque existe uma grande diferença entre obedecer ao ID e tentar convencer todo mundo à força. Primeiro, o erro de achar que somos o Espírito Santo. Um dos maiores equívocos do evangelismo moderno é quando assumimos um papel que não é o nosso. Jesus foi claro em João 16:8. Guarde esse texto, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Há pessoas e todo ser humano, ele será convencido que é um pecador, convencido da justiça e do juízo por causa do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Quem salva é Cristo. Quem transforma é Deus. Vou repetir para que isso fique bem gravado na sua mente. Quem convence não é você, é o Espírito Santo. Quem salva é Cristo, não sou eu e não é você. Quem transforma é Deus. A melhor parte do evangelismo, das missões, quando você está dedicando algo a alguém, um discípulo, discipulando, ou conquistou uma alma, é quando você vê aquela pessoa sendo transformada pelo Espírito Santo. Ela mentia, já não mente tanto, ela roubava, deixa de roubar, ela era agressiva, ela vai deixando a agressividade, ela era impulsiva, vai perdendo a deixando de ser uma pessoa impulsiva. Então, você vai vendo que quem transforma é Deus. Nós não fomos chamados para pressionar, para discutir, para impor, nem vencer debates teológicos. Fuja de debates teológicos. O seu papel não é convencer, não é a pessoa que entra num debate teológico, entra na área da ciência, da tecnologia, ela já vem armada. E como que você desarma essa pessoa? Não entrando no debate, porque esta pessoa, ela só vai converter o dia em que ela tiver uma experiência real com Deus. Fomos chamados para testemunhar. Você vai testemunhar, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, aonde você está, você é sal, você é luz, você é uma testemunha. Evangelizar não é uma verdade, enviar uma verdade goela abaixo. Evangelizar é apresentar uma pessoa. Toda vez que se você tem dificuldade em evangelizar, vou te dar aqui uma dica. Pensa assim, quando eu for evangelizar, eu vou apresentar uma pessoa. E quem é? Não é a sua pessoa. Você vai apresentar a Jesus. E você vai começar a narrar, a falar sobre a vida de Jesus, sobre o que Jesus fez. Sabe quando você admira alguém? Você admira porque há alguma coisa naquela pessoa que te chama a atenção. Então, quando você for evangelizar, o Espírito Santo vai colocar no seu coração. Lembra que Jesus disse: eu vos farei lembrar de todas as coisas? Então, quando você lê a palavra, quando você ouve mensagens, como você está ouvindo aqui agora, você vai guardar, você vai reter. E a Bíblia fala que a boca fala o que o coração está cheio. O que vai acontecer? Quando você for evangelizar, você vai apresentar Jesus através do Espírito Santo. Então, toda vez que você tiver que evangelizar alguém, talvez você vai chegar com uma palavra
de confronto, com uma palavra de conserto, com uma palavra de orientação. Você vai chegar simplesmente com um texto ou com uma música, um louvor, ok? Então você vai apresentar uma pessoa que é Jesus Cristo. Quando você tentar evangelizar todo mundo, o tempo todo, sem discernimento, você se cansa, se frustra e o pior, afasta pessoas que poderiam ser alcançadas no tempo certo. Aprenda isso. Há pessoas que vão se converter no tempo certo. Eu conheço histórias de mães que oraram pelos filhos 5, 10, 15, 20, 30 anos. E conheço histórias de mães que oraram pelos filhos, elas morreram e hoje os filhos são pastores. Coisas assim impossíveis de acontecer. Eu conheço uma situação dessa, que a mulher orou pelo filho durante mais de 30 anos, ela morreu e hoje ele é um pastor. Você conhece história assim, de pessoas que eram viciados, dependentes químicos, dependentes de bebida, de droga, pessoas que os pais oraram, ou a esposa, ou o marido, então houve ali uma oração. Então quando você percebe isso, que através da sua oração, é por isso que não adianta você querer evangelizar todo mundo. Há pessoas que você vai orar por ela e você vai transmitir a Deus o seu desejo de que aquela pessoa seja salva. Talvez você não será a pessoa que vai colher esse fruto, porque a Bíblia fala que um semeia, um rega e o outro colhe. Mas você está semeando em oração e também nós vamos ver mais aqui alguns pontos como você vai semear. Nem todos, ponto 2, nem todos estão prontos e Jesus sabia disso. Jesus nunca tentou alcançar todo mundo ao mesmo tempo. Ele falava para multidões? Sim, mas investia profundamente em 12 e de forma ainda mais próxima entre 3. Então Jesus falava para multidões, para os 12, e entre os 12 tinha mais 3, e ainda tinha os 70. Então Jesus, ele colocou em blocos, né? Vamos colocar aqui em janelas, né? Jesus, ele pegou os 12, dos 12 tinha 3, tinha a multidão, tinha os 70. Então isso já é uma lição para nós. Nós não devemos querer alcançar todos de uma vez. Nós vamos utilizar estratégias, né? O que significa estratégia? A palavra estratégia veio da guerra, né? Uma estratégia para conquistar território, para conquistar o inimigo. Não que a pessoa seja seu inimigo, mas enquanto ela, às vezes, não se converteu, e às vezes há um inimigo, que você sabe que eu também ensino aqui que evangelizar é espiritual, é quebrar barreiras, né? Pessoais, familiares, quebrar barreiras espirituais de cidades, de bairros, isso também é muito importante. Mas o foco aqui hoje não é esse, né? Então Jesus, ele tinha os seus blocos, ele tinha ali as suas janelas, ele falava para os 12, falava para os 3, falava dos 70, falava para a multidão. Então, nós devemos entender que o evangelismo também passa por aí. Ele sabia que há pessoas que ainda não estavam prontas para ouvir, que estão com o coração endurecido, que precisam primeiro ser curadas, que precisam ver o evangelho vivo antes de ouvi-lo pregar. Então, Jesus sabia que você primeiro tem que pregar com o seu dia a dia, com a sua forma de ser. E que Jesus sabe que há pessoas que têm o coração endurecido. Há pessoas. Você conhece alguém assim? Deixa aqui no comentário. Eu conheço pessoas que têm o coração endurecido. Me ajude aqui a divulgar este canal. É um canal novo, então quanto mais comentários você colocar aqui, o algoritmo vai me ajudar a divulgar este vídeo. Se você compartilhar esse vídeo para amigos, para grupos, se você está gostando, se você vê que este canal ele é importante para motivar, porque o nosso maior objetivo aqui é movimentar você para o ID, para ser um ganhador de almas, ok? Então, me ajude a divulgar este canal, escreva mensagens aqui,
compartilhe. E também quero aproveitar, se você quer entrar no grupo exclusivo do movimento Amar Alma, escreva aqui embaixo. Eu quero ser um ganhador de almas, ok? Ou então eu quero entrar no grupo exclusivo do WhatsApp. Porque este grupo eu indico livros que todas as pessoas que querem ganhar almas, elas têm que ler alguns livros. Então neste grupo eu indico alguns livros que vai transformar muito a sua mente. Tem também meu material, tem meus livros, tem minhas formações, meus cursos, e também se você quiser me convidar a ir na sua igreja ou fazer um trabalho online como missionário, com os departamentos da sua igreja, desenvolver o ministério evangelístico na sua igreja, eu estou aqui para te ajudar. Então nós vamos agendar e vamos te conhecer, ok? Então vamos prosseguir aqui. Então nós estamos vendo que Jesus sabia que há pessoas que ainda não estão prontos para ouvir, que ainda estão com o coração quebrantado, não quebrantado, com o coração duro, que primeiro precisam ser curadas, que precisam ver o evangelho vivo antes de ouvi-lo pregar. Em Mateus 7:6, Jesus disse algo forte: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Isso não é falta de amor, isso é discernimento espiritual. Evangelizar não é falar para quem não quer ouvir, é discernir quem Deus já está preparando. Isso é algo sensacional. Deus já está preparando. Irmãos, a gente ouve aqui na internet, a gente vê falar de pessoas que se converteram sem ninguém pregar para elas. Converteram através de um sonho, converteram por causa de uma visão, converteram lendo a Bíblia, converteram porque estavam num momento difícil da vida e procuraram uma igreja, procuraram o Evangelho. Então, há pessoas que já estão preparadas. Eu tenho observado e aprendido muito isso no meu processo missionário. Há pessoas que você vai identificar. Não vale a pena evangelizar esta pessoa agora. Há pessoas que você vai identificar, esta pessoa está sendo preparada. Eu estou vendo, às vezes você tem um amigo no trabalho, uma pessoa que você conhece no seu meio social, e você está vendo a vida daquela pessoa desmoronando. Está perdendo o casamento, perdendo a família, perdendo a saúde, perdendo a motivação, perdendo a fé, perdendo a vontade de viver. Então, esses sinais aí, para aquela pessoa é de derrota, mas você enxerga como uma oportunidade de levar o evangelho. Ponto 3. Jesus atraía, não forçava. O verdadeiro evangelista, ele tem esse poder. Ele atrai multidões ou ele atrai individualmente. Reparem em algo poderoso. Jesus nunca correu atrás de quem decidiu ir embora. Quando o jovem rico virou as costas, Jesus o amou, mas deixou ir. Quantas vezes nós passamos por isso, por essa situação? Quando muitos discípulos o abandonaram, em João 6, ele não suavizou a mensagem para agradar, O evangelho atrai, mas também confronta. Então, há momentos do evangelismo em que você, como missionário, como evangelista, você vai ter que confrontar, manter o evangelho firme, porque a palavra de Deus, ela confronta, e só permanece quem está disposto a pagar o preço. Jesus testava, não porque ele queria testar, mas porque era natural. Às vezes as pessoas vinham com uma ideia, procuravam Jesus, aquele jovem rico, ele foi atrás de Jesus, procurando querendo ser um seguidor de Jesus, mas Jesus tocou na ferida, Jesus confrontou ele. Nós não somos chamados para adaptar o evangelho às pessoas, mas para apresentar o evangelho e deixar que Deus trabalhe no coração delas. Talvez você vai evangelizar uma pessoa que ela tem fortes hábitos, por exemplo, ela é mentirosa. Você vai confrontar essa pessoa: olha, fulano, você tem um problema, você é mentiroso, você fala muita mentira. Aí você vai mostrar biblicamente para aquela pessoa que a mentira não é de Deus. Talvez é uma pessoa
que está atolada na prostituição, nos jogos, ok? Ela tem ali um pecado aparente, um pecado público, ela talvez está até mesmo viciada em prostituição, e você vai confrontar aquela pessoa com a palavra de Deus, mas confrontar em amor e carinho. Então, adaptar o evangelho às pessoas, mas para apresentar o evangelho e deixar que Deus transforme o coração delas. Nós não fomos chamados para adaptar o evangelho. Ponto 4. Evangelizar todo mundo pode ser fuga de viver o evangelho. Aqui vai uma verdade dura, mas necessária. Às vezes tentamos evangelizar todo mundo porque é mais fácil falar do que viver. Então a pessoa ela tem essa necessidade de querer falar, de evangelizar todo mundo, para mostrar que está fazendo alguma coisa, mas na verdade ela está fugindo do verdadeiro evangelho. É mais fácil pregar do que perdoar. É mais fácil citar versículos do que amar quem nos feriu. É mais fácil apontar o pecado do que carregar a cruz. O evangelho começa em nós. Então, há pessoas que elas querem fugir, elas querem demonstrar algo que não são. Elas não perdoam, elas não falam verdadeiramente daquilo que está no coração delas. É mais fácil pregar do que perdoar. Às vezes elas pregam e não perdoam. É mais fácil citar versículos do que amar quem nos feriu. Às vezes você cita versículos, mas o seu coração está amargurado, está ferido, está com raiva, está com ódio, e você não vai conquistar almas com o coração ferido, amargurado. E talvez é mais fácil apontar o pecado do que carregar a cruz. Você vai confrontar alguém, apontar o erro da pessoa, mas não vai olhar para a sua cruz. O evangelismo e o evangelho começa em nós. Antes de abrir a boca, precisamos perguntar: as pessoas veem Cristo em mim? A minha vida confirma a minha mensagem? Meu caráter sustenta minha fé? Vou repetir aqui. As pessoas, antes de você abrir a boca, você precisa fazer esta pergunta para você. As pessoas veem Cristo em mim? Lembre-se que você vai apresentar uma pessoa, mas você tem essa pessoa dentro de si. Você é um discípulo de Cristo, né? Você nasceu de novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, antes de abrir a boca, você precisa perguntar: as pessoas veem Cristo em mim? Minha vida confirma minha mensagem, aquilo que eu falo? Meu caráter sustenta minha fé? Porque o mundo não está rejeitando Jesus, está rejeitando uma versão distorcida dele, apresentada por cristãos incoerentes. E o ponto número 5, já estamos quase finalizando aqui. O verdadeiro evangelismo nasce do relacionamento. Repita aí, o verdadeiro evangelismo nasce do relacionamento. Jesus evangelizava caminhando com pessoas, comendo com elas, chorando com elas, ouvindo suas dores. Então, o evangelista, ele tem que assumir esses 3 tópicos aqui, papéis na sua vida: comer com as pessoas, à mesa, chamar para um café, comunhão, chorar com aquelas pessoas, né? Chorar com elas na hora certa. Há momento que você vai chegar na vida de uma pessoa, não precisa você falar nada, só a sua presença, ou um presente, ou um café, um almoço, um abraço. Ouvir as dores da pessoa. Você talvez vai passar horas, dias ouvindo aquela pessoa, mas ela não vai esquecer. E você não precisa falar muito. Então, o verdadeiro evangelismo nasce do relacionamento. Evangelismo não começa somente com um panfleto, mas ele começa com uma presença, não começa com uma mensagem pronta, preparada. Muitas vezes a maior pregação é um ouvido atento, um abraço sincero, uma ajuda prática, um amor sem segundas intenções. Se você conseguir praticar isso aqui,
você será um grande ganhador de almas. Você vai pregar ouvindo atentamente. Eu falo muito sobre isso, eu bato muito nessa tecla. Um grande pregador e ganhador de almas, ele ouve antes de falar. Porque quando você está ouvindo, você vai captar o que a pessoa precisa ouvir, o que você precisa realmente falar para aquela pessoa. Você vai ter um ouvido atento, você vai ter um abraço sincero, uma ajuda prática. Talvez aquela pessoa precise de ajuda. Ela está construindo uma casa, você vai se oferecer para um dia ajudá-la no trabalho. Você sabe que aquela pessoa tem um familiar que está hospitalizado, você vai oferecer ajuda para passar um dia, uma noite. Você sabe que aquela pessoa está ferida, fez uma cirurgia, você vai oferecer para passar uma roupa, para fazer uma limpeza na casa. Olha o evangelho prático. Olha quando você tem praticidade, mas isso vai ser sincero, vai vir de prática, né? Um amor sem segundas intenções. Evangelizar não é transformar pessoas em projetos, é amar pessoas como pessoas. Então, evangelizar é amar pessoas como pessoas. Sexto tópico, o ID não é pressa, é direção. O ID não é pressa, por isso que eu disse que não tente evangelizar todo mundo, ok? O ID não é pressa, é direção. O ID de Jesus não é sobre correria, é sobre obediência com sensibilidade do Espírito Santo. Atos 16 mostra Paulo sendo impedido pelo Espírito Santo de pregar em certos lugares. Isso nos ensina algo profundo. Até o evangelismo precisa da direção de Deus. Nem toda porta aberta é uma porta de Deus. Nem toda oportunidade é para agora. Às vezes Deus diz, espera, ore, ame em silêncio, seja luz antes de ser voz. Então, o grande evangelista, um grande ganhador de alma, ele sabe esperar, ele ora, ele ama em silêncio, seja luz antes de ser voz. Sétimo ponto aqui. Evangelize quem Deus colocar no seu caminho. Pare de tentar evangelizar todo mundo e comece a evangelizar alguém. Alguém que Deus colocou perto de você. Alguém que confia em você. Alguém que te observa todos os dias. Jesus nunca falou de multidões como prioridade. Ele falou de um a um. Uma mulher no poço, um homem em cima de uma árvore, um ladrão na cruz. O reino de Deus avança com pessoas a pessoa. O reino de Deus avança pessoa a pessoa, pessoa por pessoa. Imagina, toda vez que eu chego em um ambiente ou em uma igreja, eu fico observando. Tem ali 30, 50, 100, 200 ou mais pessoas. Imagine se uma pessoa daquela conseguir trazer uma pessoa por mês. Já são praticamente, ok? Faz aí as contas. Se uma pessoa, um ano tem 12, já são 12. Multiplica aquela multidão por 12. Se a pessoa for ruim, mas ruim de serviço, um péssimo ganhador de almas, uma pessoa que não consegue levar ninguém para o evangelho, se ela levar uma pessoa por mês, no meio daquela multidão ali, vai se multiplicar por 12, ok? Então, oitavo ponto. O evangelho não precisa de defesa, precisa de demonstração. Isso é muito importante. O evangelho não precisa que você grite mais alto. Ele precisa que você viva mais fundo. Não adianta gritar que Jesus salva, Jesus ama, você vai para o inferno, que você está no caminho errado. Não adianta tentar defender a igreja. Não, você não precisa gritar, você precisa viver mais fundo. Quando o amor é real, a pergunta vem naturalmente. Por que você é assim? De onde vem essa paz? Por que você reage diferente? Quando você
tem o Espírito Santo, quando você vive antenado, conectado com Deus, eu digo que é 24 horas, até dormindo você tem que ser cheio do Espírito Santo. Quando o amor é real, a pergunta vem naturalmente. As pessoas vão olhar para você e falar, por que você é assim? Por que você reagiu desta maneira? Por que você suportou isso? Irmãos, eu conheço muitas mulheres que sofrem no casamento. Elas suportam um casamento terrível. Eu conheço mães que suportam o filho drogado ou a filha dentro de casa. Ela suporta situações, mas não é ela. É o Espírito Santo que está dentro dela. Então, muitas pessoas, elas suportam algumas coisas, suportam até tudo, porque elas estão alicerçadas em Jesus. Então, isso é uma forma de evangelizar. O vizinho fala, mas como que essa mulher consegue suportar esse marido alcoólatra, viciado, esse filho rebelde? Como que essa mulher tem paz, tem alegria, ela sai cantando, sai jubilando ao Senhor, né? Há muitos anos eu pastoreei uma igreja, foi a primeira igreja que eu pastoreei, uma congregação da Igreja Unida no bairro Santa Efigênia. Ficava na rua Euclásio com rua Santa Luzia, e essa igreja existe até hoje. Quem está pastoreando era o pastor missionário Renato Ribeiro, então ela fica ali no Santa Efigênia, ela está quase no mesmo local, no mesmo endereço. E tinha uma irmã ali na igreja que nós chamávamos ela de Vó Gertrudes. Era uma senhora muito pobre, muito simples, muito humilde, nós fazíamos culto às vezes na casa dela. E aquela senhora, ela tinha uma fé impressionante. Ela chegava sempre sorrindo, sempre alegre, testemunhando, mas quem conhecia o que ela vivia, não dizia que ela vivia aquilo, porque ela demonstrava que aonde ela chegava, ela reagia com o Espírito Santo. Então talvez está faltando isso hoje para você ser um ganhador de almas. E assim você fala, não por obrigação, mas por transbordamento. E para concluir, pare de tentar evangelizar todo mundo. Pare de carregar um peso que Deus nunca colocou sobre você. Seja fiel, seja sensível, seja verdadeiro. Evangelizar não é salvar pessoas, é apontar o caminho e confiar que Deus fará o resto. Porque no final das contas, não é sobre quantas pessoas você falou de Jesus, mas quantas pessoas viram Jesus em você. Então, pare de tentar evangelizar todo mundo. Você gostou desta mensagem, deste tema? Ajude aqui o meu canal. Olha, vou te pedir algumas ajudas aqui. Primeiro, comente no canal. O que você achou? Deixe o seu comentário. Mesmo que seja curto, ele é importante para o algoritmo reconhecer. Segunda coisa, se você gostou, compartilha esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, no grupo da igreja, para outras pessoas. Se você está querendo montar na sua igreja também, ou motivar o evangelismo, eu estou aqui para isso. Eu tenho notado que muitas igrejas estão com dificuldades em ganhar almas, em organizar um grupo evangelístico na sua igreja. Então eu estou aqui. Você vai escrever aqui nos comentários, né? Eu quero ser um ganhador de almas, ou eu quero entrar no grupo exclusivo do WhatsApp, do grupo exclusivo do Movimento Amar Almas. Me ajude a divulgar este canal. É um canal novo, ele nasceu com esse objetivo de despertar o ID, ok? Então, se você gostou dessa mensagem, se essa mensagem falou com você agora, deixa aí um comentário, ou peça para entrar no grupo exclusivo do WhatsApp. O grupo é fechado, ninguém vai ficar postando mensagem. O grupo é para quando eu tiver que passar alguma orientação, ou indicar livros, ou até os meus materiais que eu estou preparando, né? Estamos preparando a página do Movimento Amar Almas na internet, o site de vendas. Então, é um projeto. Já temos o nosso Instagram, já tem o meu livro que está diagramado e corrigido, que é Aprenda Como Ganhar Almas, que vai ser lançado online. Você vai poder baixar como e-book e também ele fisicamente. Mas isso tudo é um processo que nós estamos preparando.
E também tem muita novidade, tem muito material, muitos materiais e-books que eu estou escrevendo, está em diagramação, em correção, que você vai poder saber mais à frente aqui no canal e também no grupo exclusivo. Então, não se esqueça, o que é? Vamos amar almas.